Atualmente, olha, aí nós precisamos ver esses dados, ó. A faixa de Gaza é uma área de 365 quilômetros quadrados. É uma área muito pequena, 365 quilômetros quadrados, que é, acho que se eu não estou enganado, eu fiz esse levantamento, agora eu não me lembro exatamente, mas cerca de 5 ou 6 vezes menor do que a cidade do Rio de Janeiro. A cidade, não é o estado, que já é pequeno, né? Mas a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, além de ser pequena, 365 quilômetros quadrados, ela é cercada, por um lado, pelo oceano, então não tem um trânsito muito normal, né? Está cercada ali pelo oceano. Esse limite marítimo também é controlado por Israel. Na parte territorial, quase todo ele é dominado, é fronteira com Israel, e a única parte que não é a saída para o deserto do Sinai. O que vai fazer no deserto do Sinai? Entende? A dificuldade? Mas ainda não é só isso. 365 quilômetros quadrados para uma população, antes dos conflitos, né, de 2 milhões e 100 mil habitantes. 2 milhões e 100 mil habitantes era uma concentração demográfica com pouca equiparação na realidade do mundo atual, tá? E a própria ONU já tinha considerado que a faixa de Gaza era a maior prisão a céu aberto do planeta, porque eles não podem simplesmente sair de lá. Eu estou falando antes da guerra, não estou falando agora, não. Agora, então, gente, eles mal podem se alimentar. Teve vários casos de ajuda humanitária chegando, eles estão pegando alimentos e são metralhados. Você acha que Jesus Cristo, teria qualquer tipo de apoio e simpatia para esse tipo de prática, gente? Acorda, abre os olhos, gente. Pelo amor de Deus, não é possível que uma pessoa, em nome de uma fé que diz ser cristã, pode apoiar uma política genocida como essa. Não é possível que haja qualquer tipo de razoabilidade para uma coisa dessa. De pessoas que são mortas enquanto estão famintas e são metralhadas, mulheres, crianças, civis são metralhados enquanto famintos vão buscar alguma comida, alguma água para poder beber, em que crianças estão sendo mortas de fome propositadamente, em que não se permite a entrada de ajuda humanitária, na maioria das vezes, nesse lugar, e você acha que apoiar isso é, de alguma maneira, se assemelhar ao que Jesus faria? Só pode ser insanidade um negócio desse, ou crueldade, não tem outra explicação, não tem outra explicação para isso, gente. Sabe, não tem como dizer isso de outra maneira. E o Papa Francisco, que Deus o tenha, que teve coragem de dizer ainda esse ano, antes dele, infelizmente, falecer, ele disse com todas as letras: o que acontece em Gaza não é uma guerra, é uma crueldade. Palavras do Papa Francisco que eu assino embaixo, que qualquer pessoa razoável assina embaixo. Entende? Olha só, na época se disse que Israel tinha o direito de atacar, de se defender, porque ele foi atacado pelo grupo do Hamas. E aí eu volto àquela ideia da mídia tradicional, que em todas as matérias a mídia faz questão de dizer o grupo terrorista Hamas. O Hamas, ele foi eleito. Ele foi, antes de ser eleito, ele foi financiado por Israel. Qualquer pessoa que pesquise com o mínimo de atenção e seriedade descobre isso. O Hamas era um grupo que foi patrocinado por Israel para crescer e fazer frente ao Fatah, que era o partido do Yasser Arafat, que conseguiu grandes proporções para o povo palestino, grande visibilidade internacional, que negociou com Isaac Rabin, que era uma pessoa moderada e foi assassinado, inclusive, né? E para fazer frente ao Fatah, o grupo mais radical dos sionistas
patrocinar o Hamas para crescer, e ele foi eleito. E a ONU, até então, não considerava o Hamas como grupo terrorista. Acho que até hoje não considera. Quem considera é Israel, Estados Unidos, etc., os aliados, de uma maneira em geral. Né? Não estou dizendo que o que eles fizeram foi legal, mas também não fizeram do nada. Né? É uma série. Olha, no Nakba, 700 mil refugiados em poucas semanas. Na Guerra dos 6 Dias, 400 mil palestinos refugiados. Atualmente, mais de 1 milhão de palestinos refugiados, fora os mortos. Fora os mortos. Então você acha que isso começou em 2023? É sério isso? Você acha que começou em outubro de 2023? É lamentável, todas as pessoas israelenses, turistas, que foram sequestradas, que foram mortas. No vídeo que eu fiz na época, eu já lamentava por essas mortes. Continuo lamentando. Lamentavelmente aquilo aconteceu, né? Lamentavelmente. Agora, 1.200 pessoas mortas. O Hamas atacou também, principalmente, áreas militares, e os civis foram pegos de refém para negociar com Israel, porque não dá para negociar em igualdade com quem quer te destruir, né? Para negociar. Muitos não foram libertos ainda por conta da intransigência de Israel, que não aceita negociar. E a própria população, boa parte da população de Israel, pressiona o primeiro-ministro e sabe que ele tem grande culpa nesse processo, né? Agora, justifica matar 60 mil pessoas, sendo a maioria mulheres e crianças? Justifica destruir todos os hospitais da faixa de Gaza, porque lá, teoricamente, pode ter um terrorista do Hamas? Justifica destruir praticamente todas as escolas e creches da faixa de Gaza, porque lá pode ter alguém escondido do Hamas? Gente, por favor, né? Por favor, né? É uma limpeza étnica. Uma limpeza étnica. Eles querem varrer aquela população da faixa de Gaza. Isso é nítido, né? E qualquer outra teoria que dizia tem o direito de se defender, não se sustenta mais. Agora, se aquele princípio era verdadeiro, então a gente deve dizer que o Irã tem o direito de se defender, porque ele é quem foi atacado nesses conflitos agora. O Irã não atacou, ele foi atacado no seu próprio território, E agora ele está se defendendo. Que eu lamento muito pela guerra. Não pense você, por mais que eu discorde do sionismo e do governo que está em Israel nesse momento, não pense você que eu estou torcendo pelo Irã, não. Eu nunca torceria por uma guerra. Jamais, né? Seria uma decadência da humanidade você torcer por alguém numa guerra literalmente. Torcer, eu torço para um time de futebol, torço pelo Botafogo, que ganhou ontem no Mundial de Clubes. Torcer, você torce para o seu time, você torce para um candidato numa eleição, pode até torcer para um candidato, né? Mas numa guerra, gente, uma guerra não é um jogo. Uma guerra não é uma partida de algum esporte que você torce para um ganhar, que você fica secando o outro. Fala sério, é algo muito mais sério do que isso. E eu gostaria demais, que a guerra, o massacre de Gaza e que qualquer outra guerra no mundo de hoje não existisse. Mas, infelizmente, o mundo não é assim, né? Infelizmente, a realidade é bem diferente do que a gente gostaria, do que deveria ser, né? E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.